Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Tricô.40, o primeiro podcast de mulheres policiais do Brasil. Aqui nós estamos tricotando, trazendo diversas mulheres com diversos temas importantes. Primeiro, se você gosta da nossa página, curte e compartilhe desde já. E hoje eu trouxe uma convidada super especial. Você que é concurseiro, com certeza você já deve ter visto a história da nossa convidada. Se você não viu, você irá ver hoje. Ela é, assim, eu falo que ela papou todos os concursos que você imaginar, ela conseguiu a aprovação. E hoje eu trouxe aqui a Thaisa, seja bem-vinda. Uau, gente, fico lisonjeada. Primeiro com o convite e depois com tudo o que você disse, Larissa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada É com muita a você. alegria que eu tô aqui hoje. Obrigada a você. Olha só, eu vou falar as aprovações, ela vai contar aí a jornada como concurseira, as carreiras na qual ela assumiu. Thaisa já foi agente de polícia, me confirma aí. Já foi delegada de polícia aqui do Distrito Federal, já passou também para vários concursos de juiz, magistratura e atualmente ela é promotora de justiça aqui no Distrito Federal. Tá bom para você, gente? Tá bom para você? Então, assim, a sua história é incrível. Eu falo que desde quando eu estudava, eu acompanhava você, porque você já era agente de polícia, já estava no cargo de delegado. Então, eu falo que você, quem é concurseiro, provavelmente já viu a sua história em algum lugar. Então, Thais, eu queria que você já se apresentasse aqui para o nosso público, falasse um pouquinho da sua história, como concurseira, hoje como promotora de justiça. E é um prazer que você esteja aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser super bacana. Ai, obrigada. É sempre tão gostoso falar a respeito da nossa história, de concursos, né? Porque é uma fase, de fato, muito dura. Então, a gente se identifica com quem está vivendo essa fase e quer ajudar, porque a gente sabe que é passageiro, que vale a pena, que o resultado, quando a gente faz tudo à risca, ele chega. Então, a gente quer ajudar, porque é uma fase, de fato, muito sensível na nossa vida. Só que, assim, eu fiquei com medo de revelar a minha idade. Começa a falar, o ruim disso tudo, começa que já foi a gente, já foi aqui. Não, ela tem 85 anos. Não dá nem pra esconder mais a idade, gente. Que é isso? Olha isso aqui, gente. Vê se parece. Daqui a pouco vou ter que revelar aqui os procedimentos estéticos que a gente faz, enfim. Mas, enfim, de fato, Deus sempre foi muito generoso comigo, porque eu comecei a estudar mesmo no final da faculdade. E você, assim, você fez direito já sabendo que queria direito? Já sabia que queria direito. Claro que tinha influência do meu pai. Na época, ele era delegado de polícia. Então, sempre quis ser delegada de polícia. Só que eu não estudava para isso, né? Eu passei a faculdade inteira saindo, assim. Foi uma fase em que eu só queria saber de festa. Eu estudei na faculdade para passar. Pra passar. Para passar, empurrei com a barriga. Só que quando eu cheguei no último ano, aí meu pai me deu aquela leve pressionada. Só que não foi leve, foi bem dura. A realidade. A realidade. Ele falou, Thaisa, eu tô investindo em você, então agora eu quero resultado. Você tem que passar no AB. Com outras palavras, tá, gente? Com outras palavras. Mas aí que eu caí na real, falei, opa, tá na hora de estudar. E o meu irmão já havia passado por isso antes. Ele é mais velho do que eu, então, enquanto eu tava na faculdade, badalando, né? Ele estudava para concursos. Ah, tá. Então ele já estava. E existe aquela comparação, né? E a comparação, e assim, eu observava muito, eu falava, gente, ele passa o dia trancado no quarto, que isso? Tá ficando louco. Exatamente, eu falei, que loucura é essa, meu Deus, pra que tanto? Mas aí, quando chegou minha vez, eu falei, se deu certo com o Eduardo, o nome dele, né? Vai dar certo comigo, eu vou fazer exatamente o que ele fez. Ah, tá. E assim foi feito. Então você já tinha uma certa influência ali do seu irmão, você chegou a perguntar para ele como que poderia estudar, como que era o mundo do concurso público? Na época em que ele estudava, não. Porque aquilo pra mim me soava muito exagerado, sabe? Eu falava, gente, ele passava... Basicamente, era amanhã no quarto estudando, à tarde no quarto estudando, fazia aquela pausa pra almoçar, pra tirar um cochilo, coisa e tal. Ele só estudava. E à noite ele ia pro cursinho. Então eu falava, que exagero. Mas aí quando chegou a minha vez, e eu precisava dar esse resultado pro meu pai, né? Eu falei, eu vou falar com o Edu. Ah, tá.
Mas aquilo ficava na minha memória, aquela imagem dele sempre estudando. Lari, ele estudava tanto que eu entrava no quarto, sei lá, para perguntar onde estava, sei lá, alguma coisa minha. Falava, Edu, você viu aquele negócio? Aí ele só virava assim para trás, que a porta ficava atrás, ele... Não, agora vaza. Tipo assim, valeu, peixe, tô vazando. Porque você não entendia, né? O que... Que a interrupção, ela causa um prejuízo no nosso foco terrível. Eu sempre conto essa história aqui, porque a minha família, eu fui a primeira a estudar para concurso público. E a minha família não tinha noção do que era estudar para concurso. E, de fato, eu falo que eu vivia no cativeiro, né? E aí minha mãe entrava no quarto, eu falava assim, mãe, agora não. Aí ela, nossa, Larissa, você é insuportável. Falei, mãe, tem que ser assim, senão não vai, né? Então, eles não entendem, né, Lara? É outra realidade. Tudo bem por isso, né? Eles não viveram. Agora eles entendem. Agora entendem. Agora entendem. E aí? Mas basicamente foi isso. Aí eu peguei e falar com o Edu. E aí ele me deu mais ou menos o passo a passo. Eu já sabia mais ou menos porque eu via o que ele fazia. E quando eu precisei fazer igual, eu falei, vai ser mais ou menos isso. Passei para o OAB, fiz um estudo muito objetivo para passar logo. E aí, quando eu passei no OAB, eu falei, opa, eu acho que eu tenho jeito pra coisa. E aí eu já foquei para delegado de polícia. Ah, sim. Só que, nesse meio tempo, saiu o concurso de agente. E aqui do DF que você queria? Do DF. Não, eu estava fazendo para outros estados também. Você sabe como é que é? Quando a gente começa novinha, não tem família, enfim, não tem nada aqui, né? Que não tinha nada exatamente que me prendesse aqui, até porque o Edu tinha ido para outro estado. Então eu tinha aquilo na minha cabeça que não era possível. Aí saiu o PCDF, agente de polícia. Eu falei, eu vou aproveitar, né? Eu não estou estudando especificamente para esse concurso, mas eu vou aproveitar que existem matérias que já estão no cronograma de delegado, acrescento as demais e vamos nessa, vai que. E aí eu passei. Ah, tá. Então, assim, você acabou reformulando ali o seu cronograma e acabou estudando para os dois. Foi. Na verdade, quando saiu o concurso de agente, aí eu parei de estudar para delegado. Ah, tá. Porque saiu o edital, foi o que mais ou menos... tem tanto tempo, mas mais ou menos uns 2 meses já era prova. Já era prova. Então, eu foquei completamente pro concurso de agente de polícia naquele momento pós-edital. Importante. Naquele momento pós-edital, porque pré-edital era delegado de polícia. Tanto é que eu fiz agente, na sequência já teve delegado de Goiás, que eu fui impedida de fazer, e daí depois eu conto esse episódio, que é muito engraçado. Hoje, é muito engraçado, né? Muito engraçado, hoje. Mas aí eu fiz delegada do Rio Grande do Norte, graças a Deus também deu certo. Delegada da PCDF, que também deu certo, que foi onde eu exerci, né, o cargo. E delegada do Mato Grosso, que eu fui passando, só que aí eu abandonei o concurso na fase oral, porque eu já era delegada aqui no DF. Ah, entendi. Então vamos aqui voltando. Você acabou estudando, passou pra agente. Foi. Você fez o curso de formação, exerceu tudo direitinho a função? Fiz o curso de formação. A gente sabe como é concurso de polícia, demorado, né? Isso, fala pro público como que é. Gente, concurso de polícia é aí 1 aninho por baixo. É demorado. Então... Por que demora? São várias fases. Foi publicado o edital de agente. Nesse meio tempo, até acontecer a prova, mais ou menos uns 2 meses. Aí vem a prova objetiva. Prova objetiva, você faz, demora um pouquinho para sair o resultado. Saiu o resultado, isso porque não estamos falando nem de delegado, que tem a discursiva, que tem a oral, porque por mais que as provas, tanto objetiva quanto a discursiva, sejam feitas no mesmo dia, os resultados não saem no mesmo dia. Acho que eu estou falando, né? Isso não saem no mesmo dia. Então, só são corrigidas provas objetivas. Você sabe, né, Lara? Posteriormente, quem passou na objetiva. Então, aí você conta, sai resultado, abre recurso para aquela primeira fase. Aí vamos para a segunda fase, sai resultado da segunda fase, abre recurso. Aí vem, quando é o caso, a prova oral, recurso. Aí começa teste físico, médico, então, psicotécnico. E a gente vive enquanto essas fases acontecem, né, Lari? Tudo vai acontecer. Eu continuei estudando. E foi nesse meio tempo que eu fui fazendo os demais concursos.
Porque eu lembro que quando eu comecei a estudar para concurso público, ninguém me avisou isso, que carreira policial era um concurso demorado, né? Que são inúmeras fases. Eu lembro que da primeira fase à última fase de delegado de polícia aqui do DF foram 2 anos. 2 anos. Tem noção que é 2 anos da sua vida dedicado a um concurso que você não sabe sequer que vai ser aprovado ou não, porque cada fase reprova. A única fase que não reprova é a fase de títulos, o resto são fases eliminatórias. Então, assim, é de fato uma energia que você coloca neste concurso que você faz, que ninguém me contou na época e eu gostaria que me contasse, né? Porque isso muda os fatores. E cada fase dessa, principalmente para quem não é do estado onde está sendo feita a prova, é demanda, é gasto, é hotel, é passagem. Então, assim, é importante a gente esclarecer isso para quem está assistindo e que deseja carreira policial, porque você já vai juntando um dinheiro, já vai formando o psicológico para poder fazer essa prova, né? Depois não diga que a gente não avisou, né? É demorado, gente. De fato, a gente tem que voltar várias vezes pro estado lá, né, de origem. E aí você fez o curso de formação. Fiz o curso de formação, você falou de várias fases. E é importante que todos saibam também que, de fato, é possível você reprovar em uma dessas fases. Quer saber de uma? Eu reprovei na fase médica, de agente de polícia da PCDF, por um erro material da banca. Eles alegaram que eu não tinha entregado um dos exames cardiológicos, eles falaram que eu não havia entregado. E, na verdade, eu havia entregado. Aí, resumo da ópera. Isso, vou retificar, melhor dizendo, é que faz tanto tempo, mas na primeira vez eu peguei e entreguei todos os exames que estavam na lista. Só que quando eu fui fazer o tal do exame cardiológico, o médico falou que era aquilo que estava pedindo. Eu falei, ele é médico, quem sou eu para falar que não? E entreguei do jeito que estava. E aí a banca disse que não era aquilo, que aquilo era um laudo, que eles queriam um relatório cardiológico, algo nesse sentido. Recorri. E mais a torcida do Flamengo estava no concurso, que muita gente reprovou por conta disso. Aí, pronto, recorri, fiz o exame que eles alegavam que faltava, que era o laudo, o relatório cardiológico, e aí juntei, recorri. Resultado do recurso indeferido. Inapta. Que consta assim, né? Eu falei, que é isso, gente? O que tá acontecendo? E aí, sim, eles alegaram que eu não havia entregue esse documento no recurso. Eu falei, como assim? Eu tenho aqui o protocolo. Lari, eu tive que judicializar. Aí ganhei na justiça. No dia seguinte à intimação deles, da decisão judicial, eles reverteram o meu resultado de ofício. A banca reverteu de ofício. Mas, gente, eu tô contando isso muito rápido. Terror e pânico. Terror e pânico. Eu chorei, eu gritei. Eu falei, que isso? 22 anos de idade para 23. Eu falava, que isso? Meu mundo acabou, que não sei o quê. Então, é desesperador. Porque da minha fase de exame também, e de exame de polícia é muita coisa, né? São vários exames que você tem que fazer. E eu tenho arritmia, tanto é que eu fui descobrir a arritmia fazendo os exames para a PCDF. Eu nem sabia que eu tinha arritmia. E aí deu lá, né, um resultado que eu tenho arritmia, mas me deu apta de fato a exercer o cargo. E quando eu fui, né, entregar os exames, o médico falou, não, você não pode, você vai ter que me apresentar mais exames complementares. Imagine, o exame médico já é uma das últimas fases, né? E ele não me deu apta. Ele falou assim, não, você vai ter que entregar todos esses outros exames. Eu lembro que era Holter, um monte de outros exames. Mas eu saí de lá, assim, arrasada. Eu falei assim, eu tô reprovada. Passei pela primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Chega no exame médico, meu Deus, assim, o meu mundo acabou. Eu imagino então, lá. É sofrimento. É sofrimento. E é bom que todos saibam, gente, que não é só comigo, não é só com a Larissa. É assim, vai acontecer. E quando acontecer, né, não diga que a gente não avisou. Estejam preparados, na medida do possível. Sim, claro, é um choque, a gente fica abalado, mas tem que agir. A gente tem que agir, buscar resolver, e as coisas vão se resolvendo, né? Isso. Graças a Deus. Aí você passou, né, depois desse sufoco. E qual foi a próxima etapa? Depois de agente, eu peguei, fiz o curso de formação, mas como eu te disse, a vida continuava, né? Demora demais. E fui fazendo outros concursos. Todos os demais concursos policiais que eu fui fazendo,
foi nesse meio tempo, durante a academia de agente. Ah, Tanto é que o edital de delegado saiu na primeira semana da academia de polícia de agente. nossa, aí você ficou meio... Lari, a gente sabe como é a academia de polícia. Aham. Poxa, a gente quer, assim, primeiro que é intenso. A É gente tá lá de segunda a sexta-feira, de manhã e à tarde, o tempo todo juntos. E queremos fazer tudo juntos. Aham. Inclusive, depois, né, da Depois, academia, é happy hour, final de semana é festa. A gente quer estar colado o tempo todo, almoçar todo dia junto. Aham. E aí me sai esse edital na primeira semana Nossa. da academia de polícia. Aí eu falei, meu Deus, me segura, porque eu vou estudar. Ah, Eu não tenho tempo, e não tinha de fato, porque a academia era o dia inteiro, sabe como é que é? A gente acorda, toma café e sai, volta à noite extremamente quebrado. cansado. Exato, é exaustivo. E eu falei, eu vou fazer o que eu posso, eu vou estudar à noite. Só que aí eu encontrei também uns 40 minutinhos para estudar no horário do almoço. Então, essa era a minha rotina de estudo na academia. Então você continuou focada, né? Continuei. E você pegou ali um tempinho e você falou assim, não, eu não vou ficar nesse uba-uba aqui. Eu falei, é o Vou- sonho da minha vida. Que eu não era delegado. posso. Ainda mais aqui no DF, né? Era o concurso que eu queria para mim. E aí, como foi? Você fez, né? Continuou estudando e fez a prova. Fiz a prova, passei. Ai, que bom. Pra você ver, tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo para estudar. Eu também não tinha. Se a gente for pensar bem, eu não tinha. Eu estudava à noite, 40 minutinhos no horário do almoço, quando todo mundo ia almoçar Aham. junto, eu ficava na biblioteca. Eu levava meu almoço, ia para a biblioteca da academia de polícia que tem, né? Aham. E ficava estudando. Mas é aquele lance de eu vou tentar. Eu vou dar tudo o que eu tenho disponível. O que eu tinha disponível à época? O horário do almoço e a noite, e os finais de semana. E deu certo. Exatamente. E você chegou a exercer o cargo de agente? Cheguei. Passei alguns meses como agente, Uhum. no plantão lá da 2ª DP, Asa Norte, aqui em Brasília. E logo me chamaram, porque eu já estava aprovada como delegada também da PCDF. Logo nos convocaram para fazer o curso de formação de delegado. E aí eu tirei licença Aham. e fui fazer o curso de formação. Aham. Assim que terminou o curso de formação de delegado, foi muito rápido. Aham. Eu acho que menos de um mês depois, eles já nomearam a gente como delegado. Foi muito rápido isso. Muito rápido. Que não acontece hoje em dia. Não, né? hoje em dia não acontece, que é uma outra luta para você conseguir a nomeação. Então, ali você foi exercer o cargo de agente por um tempo, e depois, meses, né? Meses. E depois assumiu o cargo de delegado de polícia. É. E você ficou quanto tempo no cargo de delegado de polícia? Qual foi assim, o momento em que você falou, não, eu vou voltar a estudar? Porque eu acho assim, fantástico você estar num cargo bom, um cargo relativamente bom, com um salário bom, e aí você ter, não, eu não quero, eu quero continuar a estudar. Porque eu falo por mim, como é difícil voltar a estudar. Ainda mais quando você tem uma vida relativamente boa, né? Lari, quando eu entrei na polícia, eu nunca, como delegada, né? Nunca imaginei que eu fosse voltar a estudar. Nunca. Era o sonho da minha vida. Eu idealizava aquele lance da calça operacional, do coldre, do distintivo, da ação. Era o meu sonho. Eu visualizava aquilo. Então, eu sempre quis muito. Tanto é que quando eu entrei, eu curti muito a rotina. Eu representava, eu ia à justiça, eu gostava demais. E eu tinha uma equipe também. As pessoas com quem eu trabalhei, assim, Deus sempre foi muito generoso nesse sentido. Muitas pessoas que só somaram, me ensinaram muito, então eu curtia muito. Mas os anos foram passando e eu comecei a entender que isso é muito real, né? O que chega na delegacia nem sempre é um problema criminal, Exato. né? Pelo contrário, A talvez... maioria. É 50-50%. Olha lá. Tarde, não sei. Então, muitas demandas que não são levadas, ou não, me era, né? Que eu não tô mais, mas assim, não era crime, não tinha como a gente atuar. No máximo, a gente encaminhava. E aí, aquilo foi começando a me incomodar. E eu, poxa, será que talvez eu possa voltar a estudar? Mas para quê? Mas em que sentido? Como isso, assim, me atenderia?
Eu falei, não, deixa pra lá. Só que aquele incômodo foi Fica- crescendo, eu tava insistindo ali, sabe? E as coisas acontecendo e cada vez ficava mais incomodada. Eu falei, quer saber? Deixa eu pensar. E aí eu parei pra pensar. Eu falei, poxa, daqui 10 anos, se já estou incomodada hoje, imagina daqui 10 anos, 15 anos. Você colocou em xeque, assim, será que realmente eu me vejo daqui 10 anos como delegada de polícia? Será que isso realmente está me fazendo feliz? Porque normalmente quem está de fora, quem não é desse mundo de concurso público, ou quando está estudando para concurso público, o único objetivo é tão somente passar, né? Eu só quero passar. E aí, quando você assume o cargo, às vezes não é aquilo que você imaginava. E as pessoas têm medo de decidir, não é isso daqui que eu quero outra coisa. Então, aquilo ali começou a te incomodar, né? E não foi assim, numa ocasião específica que eu falei, ai, tá incomodando, eu vou decidir, vou sair. Não. Demandou um tempo para que eu sentasse e falasse, deixa eu pensar se é isso mesmo. Começa com aquele incômodo, aí eu, não é nada, né? Porque a gente age no automático. Todos nós somos assim. Até que esse incômodo, ele se torne, assim, muito exagerado para que chame a nossa atenção. A gente tem essa tendência, né, de agir no automático. Aí eu falei, não, deixa eu projetar. Eu acho que a melhor forma para a gente aferir algo, se aquilo é para nossa vida, se aquilo é o que nos faz feliz, é projetar aquele algo a longo prazo, né? Então eu falei, deixa eu projetar. E aí eu falei, não, eu acho que é agora. É agora é a hora. E você tinha quantos anos já como delegada? Então, eu tinha aproximadamente 4 anos e essa foi uma questão também que me balançou. Porque não foi só o tempo, mas eu já era chefe adjunta lá na 2ª DP. E eu curtia, não era o lance de não curtir, eu não curto, mas eu queria algo diferente. Então, poxa, eu já estava fazendo carreira na polícia. Então, esse também foi um ponto que me deixou assim em dúvida. Eu também queria ter filhos e as pessoas, né? A gente já tem aquela nossa dúvida interna Como mulher mesmo, né? como mulher. E havia também muita pressão externa, muitos questionamentos externos. Quando eu exteriorizei aquela possibilidade, muitos diziam assim, ai, Thaisa, você tem certeza? Nossa, se você falar por seus pais, então você fica louca, né? Se você vai pedir, não, você vai voltar a estudar, ou talvez, não, eu não quero isso. As pessoas começam a te questionar mesmo, né? Mas aconteceu, inclusive meus pais disseram isso. Aham. E não é por mal, Não, porque só a gente sabe o que a gente sente, o que a gente quer, né? E não foi por mal. Alguns, assim, a gente até entende, né? Mas, assim, muitas pessoas, a grande maioria, não fala por mal. E eu parei, eu falei, não, eu vou voltar a estudar para ser membro, ou promotora ou juíza. Eu vou estudar para os dois, porque eu quero atuar de forma mais abrangente em outras matérias. Eu quero atuar de forma preventiva. E é isso, eu vou estudar. Então, eu vou postergar o projeto Ser Mãe, e vou abrir mão da chefia, porque a gente sabe como é que é. Como chefia na polícia, não tem condição de você estudar. Porque você pode ser acionado a qualquer momento, você tem que resolver, enfim. E aí eu pedi exoneração da chefia lá na polícia, né, que eu era chefe adjunta, e falei, eu vou dar o gás total para passar o mais rápido possível, e depois de passar, eu tento engravidar. E assim foi feito. Gente, é uma pessoa determinada. Uma pessoa determinada é outro nível. Não, mas eu demorei um pouquinho, como eu te disse, para decidir. Vou ponderar, deixa eu ver, deixa eu pensar, né? Dá trabalho decidir, né, Mari? Racionalizar o processo de decisão é trabalhoso, é custoso. Você coloca na balança diversos assuntos, né? Principalmente, por exemplo, a sua maternidade. Tenho certeza que isso você levou em conta, viu? Tá, eu quero ter filho agora, mas eu tenho que estudar. Então, assim, e a mulher, ela passa por estes questionamentos, porque vem aquela pressão social, familiar e a própria pressão interna. Eu tô com tantos anos, então eu tenho que, daqui 2 anos, 3 anos, eu tenho que engravidar. Então, assim, isso tudo passa por nossa cabeça, né? Não basta a nossa própria pressão, né? Tem que vir a externa ainda. Mas eu acho que o lance é esse, tentar sempre racionalizar as decisões.
que não é fácil, mas colocar ali no papel os pontos positivos, negativos e fazer essa projeção, que é difícil, gente, eu me incluo nessa. Não é fácil. Muitas vezes eu tenho que fazer algumas projeções e não faço, pela correria do dia a dia, né? A gente sempre tá naquela urgência de resolver, de fazer. Saiu o edital, deixa eu estudar logo. Saiu, deixa. Você nem pensa, você nem tem um plano, mas será que isso é para você? Se você passar, será que daqui a um ano você não está estudando de novo? Será que você já não pode investir na carreira fim? Não que eu seja contra o trampolim, não. Eu sou super a favor. Mas até para você estabelecer o objetivo trampolim, você tem que ter estratégia, Exatamente, exatamente. né? Mas é isso. Aí você voltou, aí foi logo de início que você, não, ok, eu vou voltar a estudar. Se logo no início já conseguiu, já bateu ali suas origens, como que foi esse voltar a estudar? Porque eu recebo, assim, inúmeras perguntas nesse sentido. Tenho várias pessoas, Larissa, de fato, eu passei no concurso Trampolim, e eu falo muito isso no meu Instagram em relação ao concurso Trampolim, porque as pessoas se acomodam, né? Então, o problema todo é a acomodação. Você passa em um concurso público, você fica ali, mas não é o cargo que você deseja. E eu acho que é mais difícil você voltar a estudar do que você começar a estudar. Eu concordo. Porque você já tá ali, você já tá bem, você já tá ganhando um salário relativamente bem, você tá ali, talvez, fazendo carreira dentro da profissão. Então, assim, como que foi essa volta para voltar a estudar? Qual foi o momento que você falou assim, não, agora acabou, eu vou de fato voltar a estudar? Bom, eu decidi. Quando eu decidi, eu comecei a agir. Porque não adianta você decidir algo e não age, não toma ações para que você concretize aquela decisão. Tinha que ser imediatamente. E aí, eu já fui e já comecei a estudar. Eu ainda estava no expediente, porque apesar de ter pedido exoneração, a gente sabe como é a burocracia, demora um pouquinho, né? Exato. Eu queria ir para o plantão, mas demorei, assim, uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses para conseguir um plantão. Então, durante esse período, eu fiquei estudando enquanto trabalhava no expediente. Mas, gente, foi difícil, era cansativo pra caramba, porque eu trabalhava de meio-dia às 7. Nós somos mulheres, Lari, a gente sabe como é que é. Se eu trabalho meio-dia, se eu entro meio-dia, 11 horas eu já parei, assim, 10h30, 11 horas eu tô parada já pra me arrumar, né? E muitas vezes se almoçar, porque a gente prefere se arrumar, né? Exato, prioridades. Prioridades. Mas, enfim, então eu estudava de manhã e estudava à noite. Depois de um dia inteiro estudando e trabalhando, eu estudava. Não foi fácil, gente. Várias vezes, principalmente à noite, eu pensava, nossa, eu vou descansar, eu tô muito cansada, mas eu continuava. Porque eu sabia, como eu já tinha passado por aquele primeiro período de estudos, eu sabia que a concentração é treinável. Isso faz parte do processo de formação de hábitos, né? E eu estava novamente formando o hábito de estudar. No início é muito custoso, trabalhoso, mas depois a gente automatiza. A gente senta e começa a estudar, nem percebe direito. Claro que tem dias que a gente tá com dor de cabeça, tá com problema, é mais custoso também. Mas a partir do momento em que você automatiza aquele comportamento, fica mais fácil. Então, eu sabia que eu tinha que forçar a barra. Para automatizar logo, eu tava doida para automatizar aquela rotina nova de estudos. Mas nossa, gente, quantas vezes eu ficava assim lendo? Isso acontece demais, né? A mesma página 3, 4 vezes que eu não entendia nada, tava totalmente desconcentrada. Engraçado, parece loucura, gente, mas essas estratégias loucas, elas valem também. Aí eu falava comigo mesmo, Thaisa, não adianta, você vai ler 10 vezes, mas você não vai sair daqui enquanto não der as 2 horas. Vai fazer aquele programa, você mesmo. Eu com mesma. A batalha conosco, né? É eterno, gente. E aí eu ficava lá, estudava, mas não era fácil, nem um pouquinho fácil. Foi muito difícil. Eu estudei vários dias sem nenhuma concentração, com problema. Não tem situação ideal, né? Exato. E aí você foi fazendo magistratura, né, juiz, e promotoria, que foi saindo ao longo aí desse tempo. E como que foi? Você foi indo lá fazendo os concursos, já conseguiu passar? Como é que foi? Foi ainda, buraco é mais Aí embaixo. você não, pô, esse negócio aqui é diferente. Assim, eu sabia que eu precisava me jogar logo no mar para surfar a grande onda. Então, assim, quando eu decidi, já estava com TJ São Paulo, com as inscrições abertas. Magistratura de São Paulo. Aí, o que eu fiz? Eu me inscrevi. Até para ser mais um motivo para eu começar a estudar imediatamente. A prova foi mais ou menos 1 mês e meio depois
do início, né? Da minha retomada de estudos. Mais ou menos um mês e meio. E aí, Lari, fui lá. Foi um desastre, né? Fiasco total, mas eu já estava, assim, a par disso. Eu falei, vai ser um fiasco, mas eu preciso ir lá, preciso ter essa primeira nota, assim, como base, porque a partir dessa primeira nota que eu tive um parâmetro para progresso. Então, fiasco total, mas eu falei, isso aqui vai ser meu parâmetro a partir de então. Quase não saía Ministério Público nessa primeira fase de estudo. Nos primeiros meses estava saindo muita magistratura, mas Ministério Público não. Então, eu fui fazendo. Fiz primeiro TJ São Paulo, depois, salvo engano, saiu TJ Goiás, fiasco também. Tinha melhorado um pouquinho. De um ponto para 2 pontos. Mas assim, engraçado que eu melhorei em algumas matérias, piorei em outras, mas estava lá confiante. E aí depois, eu não vou lembrar assim, de cor a ordem, mas o fato é que eu passei na primeira fase para um concurso que eu não estava estudando, que foi Magistratura Federal, TRF da primeira região. Eu estudava para concursos estaduais, magistratura e Ministério Público Estadual. Mas por que eu fiz essa prova? Porque a banca era CESP. E quem ia fazer a prova do TJDFT era CESP. Eu queria treinar a banca. Olha como é importante isso, você ter essa noção, esse discernimento. Porque você que está estudando para concurso público, é importante você ir fazer a prova. Até para você, né, ter ali, eu tenho alunos que são ansiosos demais, que às vezes têm o conhecimento, mas não conseguem fazer a prova pela ansiedade. E essa jogada de, vou testar a banca. A gente fala que é conhecer o seu inimigo. Você tem que saber como que ele joga, como que é o padrão CESP, como é o padrão VUNESP, como é o padrão da FGV. Porque é só assim, testando e fazendo prova, que você consegue ali angariar uma aprovação, né? Exatamente, Lari. E cada um tem um estilo, e estilos muito peculiares. Tanto é que, na sequência, eu cheguei para fazer TJ Santa Catarina. Banca, FCC. Tava me achando, né? Eu falei, passei na magistratura federal, eu não tava nem estudando. Imagina essa daqui. Santa Catarina, imagina, vou arrasar. Lari, mas eu levei. Foi um fiasco, assim, total. Porque é uma banca muito característica. Muito. Eu não estava acostumada com o FCC. Eu não havia, na verdade, eu fiz TJ Goiás, só que eu não havia treinado a banca FCC até então. Então, assim, essa doeu muito, porque eu tava ali, sabe, com o peito inflado, então eu tive que calçar as sandálias da humildade e falei, calma, o buraco é mais embaixo. Aí que eu entendi que eu tinha que treinar a banca. Eu fazia concursos muito, eu sempre me expus muito, e eu vejo que esse é um receio, né, dos concurseiros em geral, o resultado, né? Muita gente deixa de fazer concurso porque diz assim, eu não tô preparado. Mas assim, no fundo, reflete aí. Você tem medo do resultado, não tem? Porque fazer provas de concurso, na grande parte das vezes, não é para você passar. É para você se preparar, inclusive emocionalmente. Sim, exatamente. Né? Ter treinamento daquela banca específica, administrar tempo de prova, isso tudo você não faz no simulado, porque no simulado a gente sempre dá uma roubadinha, né? Não adianta. Exatamente. E você ficou estudando por quanto tempo até você conseguir a sua aprovação? Primeiro você passou para magistratura, não foi isso? Então, é porque são várias fases também, então elas foram se embolando. Como eu fazia muitas provas, aí levei uma chinelada lá no TJ Santa Catarina, eu falei, eu nunca mais vou ficar na FCC, eu vou treinar a banca FCC na próxima prova que eu fizer. E qual foi a próxima prova? Não, na sequência, que eu ainda reprovei algumas vezes, várias, tá, gente? Várias. Mas aí, a próxima prova da FCC que eu fiz, que aí eu, de fato, treinei a banca, foi a prova do TJ Sergipe, que eu passei para juíza lá. Ah, sim, entendi. Eu acho que foi a segunda maior nota, ou até a primeira na prova objetiva. Sério? E você estava estudando quanto tempo para essa primeira aprovação? Depois que você voltou a estudar, você ficou um tempo estudando e aí conseguiu essa aprovação? Da primeira... Você quer saber? No primeiro momento você falou assim, voltei a estudar. Mas para a prova objetiva ou de todo o concurso? Para a prova objetiva. Prova objetiva, eu comecei em setembro. Eu passei na prova objetiva mais ou menos em março do outro ano. Então, foi
Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, mais ou menos uns 6 meses. Ah, então, focado total. Focada. Só que aí, gente, assim, ó, o carrossel de emoções, né? Porque existem várias variáveis. Aí no TJ, na sequência, TJ Santa Catarina foi TJDF. Aí eu passei na primeira fase, passei na prova subjetiva e fiquei na prova de sentença. Foi. 2 vezes, Laure. Nossa. 2 concursos TJDFT que eu fiquei na prova de sentença. E eu gosto de falar isso, gente, para vocês entenderem que é difícil. Muitas vezes a gente tem que recomeçar mesmo, calçar as sandálias da humildade e falar, não, essa porta Deus fechou, não era para mim. Uma hora vai abrir. Exato. Ou porque eu não estou pronta o suficiente, eu não estou preparada, ou porque de fato não era o melhor para mim. Mas na hora dói, tá, gente? Isso que eu falo, não doeu. Dói pra Reprovar caramba. 2 vezes na fase da sentença, porque já é a primeira fase, segunda fase, terceira fase. E aí você, às vezes, lá naquele momento, você não entende. Fala assim, meu Deus, por quê, né? Por que tá acontecendo isso comigo? E aí, logo em seguida, veio... Aí, tava toda embolada. Eu tava fazendo MP do Rio, MP DFT. Aí eu passei. Depois da TJDFT, primeira fase, que eu fui passando, reprovei na sentença, veio MP DFT, primeira fase, passei. E eu tava muito confiante, porque eu já tava indo muito bem, né? Eu já tava estável no progresso, assim. Não tava mais nesse carrossel. Oscilando tanto. Porque eu tinha aprendido a estudar as bancas, estava muito direcionada também ali nas provas de segunda fase, e é uma questão importante também a ser dita, né? Eu acho que deu tão certo, eu acho que eu nunca fiquei numa segunda fase, nunca fiquei. Por quê? Porque eu sempre estudei para passar em todas as fases. Então, eu sempre me utilizei de todas as fontes do direito para que eu tivesse um conhecimento global de cada assunto. Porque não adianta a gente passar só na prova objetiva. Exatamente. Né? Ninguém vai ser juiz aprovado só na prova objetiva, delegado. A gente tem que passar em todas as fases. Quando chegou na fase subjetiva, só refinava concurso específico. Mas aí eu passei para MPDFT, nesse meio tempo também teve Rio, teve Goiás, enfim. Você foi fazendo... Foi fazendo. MP do Rio fiquei na segunda fase também. Aí eu, enfim, aí deu certo o MPDFT. Quando eu vi que eu estava na prova oral do MPDFT, eu falei, agora eu vou focar. Foco total. Agora é meu. Esse é meu. Deus, o Senhor só me tira. Se for pra me tirar, deixa eu morrer. Porque esse é meu. Porque a hora que a gente chega na prova oral, Sim, né? não, aí chegou na fase oral, você fala assim, não, pronto. Eu vou fazer de tudo para que eu passe nesse concurso. E aí fui treinar, em treinamento de prova oral, gente. É diferente. É um carrossel de emoções, né? Porque a prova oral, o aluno ele fica ali com medo da prova oral, mas não é por falta de conteúdo, é por conta da exposição. Muitas pessoas nunca foram à frente falar em público, tem um monte de gente te vendo ali atrás, pessoas te indagando ali, muitas vezes o promotor, um delegado, porque na minha banca, por exemplo, era um advogado, um promotor, um delegado, indagando certas situações que você tem que trabalhar o psicológico, né? Não é a falta do conteúdo. Conteúdo você sabe, O negócio é você esclarecer aquilo ali com palavras. E é difícil. Então, é um treinamento que o aluno ele tem que ficar. Na minha prova, por exemplo, teve uma aluna que desmaiou e não conseguiu fazer a prova oral. Então, assim, não era falta de conhecimento. Ela entrou em pânico quando soube que ia ter uma banca, todo mundo olhando para ela, né? Então, a exposição, ela causa um medo. E um dos maiores medos do ser humano é justamente esse, o falar, por conta da exposição e consequente julgamento. Exato. Julgamento interno, principalmente, gente, porque a gente acha que tá todo mundo aí, muito aí pra nós, e não tá não, tá? Eu lembro até que circulou um vídeo seu da sua prova oral. Eu vi o seu vídeo e ali você contou posteriormente como que foi a sua prova oral ali quando você sentou. Terror e pânico. Que você até falou que tinha pessoas assistindo, né, meu Deus? Exatamente isso. Mas assim, Lari, só pra deixar claro, eu treinei muito. Eu sabia que a situação, por mais que eu tivesse treinado, imagina quem não treina. Que muita gente chega na prova oral, nessa fase, fala assim, eu vou estudar, eu tenho que estudar. Não, gente, você já sabe, você tem que treinar. Você tem que se submeter a essa situação que te gera desconforto. E gera para todo mundo, né? Mas enfim, em relação à minha prova oral, eu estava sentada aqui, de frente para você, a banca estava em U.
Formato de U era uma mesa em formato de U. E atrás estava o público, que a gente sabe que prova oral é pública, né? E foi muita gente? Foi muita gente. O que esse povo tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, é pro shopping, mas o que tá fazendo aqui? Tinha muita gente. Aí vai vendo, Lari, tô lá na prova oral, muito nervosa, porque quando me chamaram, eu fui a última da tarde, a gente fica lá isolado em uma sala. Então, éramos 4 no período da tarde. Eu fui a última, eu esperei mais ou menos umas 4 horas e meia até me chamarem. Chamou, as pernas já estavam bambas e tal, mas eu já sabia que seria assim, né? Aquela palpitação no coração, eu já sabia controlar, sabia que eu não ia morrer, que era só ansiedade mesmo. Aí eu sentei. E até a gente conhecer a banca, foi assim que me treinaram. Então, seja humilde, fica na sua, não sorria muito, também não seja assim, né? Com a cara fechada, gesticule, mas sempre aqui dentro desse quadrado, não de mais nem de menos, né? Pondere aí seus comportamentos. E assim foi feito, sentei. O povo aqui atrás, aí o primeiro examinador, tá mais ou menos essa posição. Tô vendo aqui, eles ficam com a nossa ficha, né? Tô vendo aqui, doutora Thaisa, né? Sim, excelência. A senhora é delegada, né? Eu falei, sim. Aí ele começou, onde a senhora atua, qual circunscrição? Eu expliquei. Bom, vejo então que a senhora é delegada, então vamos começar com o tema controle externo da atividade policial. Larissa. E ele, assim, ele foi um pouco debochado, sabe? Então, quem estava atrás de mim não era candidato, não estava nem aí para nada. Eles começaram a rir. Assim, tinha alguns que gargalhavam. E eu tava aqui, eu achei engraçado, não achei. Assim, eu estava naquela situação, gente, será que eu posso rir? Eu não posso respondo. Fica à vontade, excelência. Só para explicar para o público, que o Ministério Público, uma das funções do MP é fiscalizar a atividade policial. Então, ela estava fazendo um concurso para a promotoria que fiscalizaria, né, a polícia. E ele perguntou para ela, vamos falar sobre esse controle aqui externo, né? Então... Aí eu falei, já vai começar assim, que eu não creio, né? Que ótimo, vamos! E foi muito bacana que esse vídeo eu vi. E dá pra ver ali essa situação. Você falou assim, mas foi gentil e soube responder a pergunta lá, muito bem respondida, né? E assim, ele também quis ser gentil. Quebrar o... Exatamente, aquela situação chata de início. Só que acabou que, depois que essa situação toda aconteceu, eu tava totalmente desconcentrada. Que já foi uma situação que me exigiu muito. O que eu faço? Eu vou rindo, mas deu tudo certo no final, graças a Deus. E aí você conseguiu a sua aprovação. Hoje você atua como promotora de justiça aqui no DF. E como que eu queria que você explicasse assim, a grande diferença entre o cargo de delegado, né, e promotor. Qual que é a principal diferença que você viu nessas duas atuações em relação a esses dois cargos? Principalmente para quem está em dúvida, né, não sabe o que quer ser, se é delegado, promotor, juiz também. Como que é cada função? Gente, eu digo que a polícia é uma escola de vida. O cargo de delegado, de agente, é tão importante. Eu tenho certeza que eu sou o que sou. A minha atuação, na verdade, dentro do Ministério Público é o que é por conta da minha atuação anterior na polícia. Porque lá no MP a gente vê o papel, tudo materializado em um papel. E normalmente o que acontece é o quê? A gente reproduzir, estou falando só da esfera penal, tá, gente? Porque o Ministério Público atua em diversas esferas dentro do direito, mas reproduzir o que aconteceu na fase policial. Então, assim, basicamente, as diferenças, né? Na delegacia se faz todo tipo de investigação e praticamente tudo que é utilizado para o Ministério Público é para condenar, ou até não, a gente, né? A gente busca justiça, queremos dormir em paz, né? Se for o caso, vamos seguir as regras do jogo, a gente pede absolvição. Mas a gente utiliza praticamente tudo que foi feito pela polícia
para a instrução processual. Né? A gente só repete aquilo tudo lá porque o CPP e a Constituição Federal exigem. Senão não teria nem por que fazer isso. Então, a atividade em si da polícia é muito bacana. Quem quer ser operacional, ficar indo para a rua, pode ser. Vai te caber, mesmo sendo delegado? Sim. Só que não se esqueça que você vai precisar ir para frente do computador e fazer pedidos, apresentações. Você vai precisar do direito, sim. Seu cargo é jurídico, né? Você vai estar falando com o juiz, com o promotor. Mas você quer ser operacional? Você pode fazer as campanas junto com sua equipe. Inclusive, é até importante, né, que a equipe entenda que você está fazendo parte dela. Você só não dirige a equipe, você faz parte. Então, basicamente, a atividade policial, ela é muito instigante. Eu acho que quem quer ser da polícia tem que ter esse quê de curiosidade, de, sabe, perspicácia, de ir atrás. Em relação ao promotor, já me perguntaram, mas dá para ser promotor operacional? Em regra, não, gente. Mas existem os grupos operacionais dentro do Ministério Público. Por exemplo, o GAECO, né? Que vive fazendo operação com polícia, né? Vai deflagrar a operação, aquela coisa toda. É um grupo operacional, que dá para trabalhar de forma operacional. Só que, gente, é diferente. Não é a função primordial do Ministério Público. É excepcional. E ainda assim, o pessoal dos grupos, os membros que trabalham lá, trabalham muito com direito. Muito complexo, análises complexas, né? E então, basicamente, é isso. Você vai ser promotor, você vai fazer muitas audiências. E o promotor, eu acho bacana a promotoria, porque você pode ir para vários viés do direito. Tem a área familiar, área civil, trabalhista, criminal. Onde você atua? Atualmente, eu tô na família. Tô na promotoria de família. Até alguns dias atrás, eu tava em entorpecentes. Então, assim, o bacana é isso. Tava no crime, saí do crime, tô agora na promotoria de família. E a atuação do MP é tanto judicial, especialmente, né, quando a gente fala de crime, é mais judicial mesmo, porque como a demanda é muito grande, tem muito crime, e infelizmente, a gente tem que ter processo para condenar ou absolver aquela pessoa lá que passou falar em termos bem genéricos, né, gerais, informais, que passou lá na delegacia, que foi investigado, tudo tem que ter um processo. E no criminal, na parte criminal, é mais isso. Só que nas outras atuações, família, meio ambiente, consumidor, a gente atua muito extrajudicialmente, que é uma atuação muito importante, né? Para prevenir algo ilícito ou algo que o Estado deve prestar e não está prestando, saúde. Fornecimento de medicamento, fornecimento de até merenda escolar, por exemplo. Então, essa atuação do Ministério Público, socialmente mesmo, é diferente. Que não, a polícia não exerce isso, né? A polícia, de fato, está ligada mais à área criminal. E o Ministério Público, não. Ele tem essas diversas atuações, na qual você pode ir escolhendo dentro ali do MP. Como que funciona essa questão? Então, você vai escolher, só que para escolher existem critérios, né? Então, assim, existe a antiguidade e o merecimento. Basicamente, quando a gente entra em antiguidade, à medida que outros colegas mais novos vão entrando, a gente vai podendo ir para outras áreas. Então, poxa, entorpecentes eu adoro, né? A minha origem é a polícia, então se pudesse eu ficaria só no crime. Só que é bom dar uma rodada, até pra gente abrir a cabeça. Eu adoro trabalhar em família. Eu entrei, sabe qual área que eu fui? Você não vai acreditar. Porque eu não tinha escolha, né? Mas muita gente gosta. Falências e recuperações judiciais. Meu Deus, eu não saberia nem pra onde ia esse negócio. Mas você ia saber, você ia ter estudado. Mas pra você ver, o céu é o limite. Dentro do Ministério Público, tudo que tem a ver com o público, né, com a coisa pública, o Ministério Público vai atuar. Então é muito bacana e muito, sim, importante essa atuação, especialmente em outras áreas, né, do direito extrajudicial, essa atuação para
prevenir os atos ilícitos ou até mesmo para reparar. Mas a gente sabe que judicialmente se leva muito tempo, muitas vezes, para conseguir algo. Exatamente. Extrajudicialmente, quando dá certo, é muito mais rápido. Fácil, mais rápido. E aqui, voltando um pouquinho, você sente saudade da polícia? Não sei se você tem essa saudação em relação, eu acho que eu quero voltar. E conta um caso, assim, que te marcou dentro da polícia. O pessoal que gosta, adora uma história, e aí eu queria que você contasse algo que te marcou mesmo. Sinto falta das equipes, como eu te falei, eu sempre dei muita sorte, Deus, né? Eu trabalhei com muita gente muito boa que me ensinou muito. E, existem histórias, assim, marcantes. Posso contar duas? Pode ficar. Uma, assim, marcante, mas muito triste. E outra marcante e inusitada, assim, sabe? Tem, né? Que eu nunca imaginei que o resultado final dessa ocorrência seria esse, mas vai vendo. A primeira, que é triste, foi um caso de estupro. A gente estava de plantão, inclusive, recebemos a notícia. A vítima foi com um dos familiares da delegacia, informou, e aí começou todo aquele procedimento no plantão mesmo, de investigação. Tivemos apoio da Polícia Militar à época, e ela passou alguns dados preliminares, porque a gente sabe como é vítima de estupro, né? Chega, assim, é até difícil a gente tentar inquirir muitas coisas por conta da situação. Naquele caso específico, ela estava aérea, como era de se esperar? Tinha acabado de acontecer? Tinha acabado. Ela era maior? Uma hora e meia, era maior. Mas, enfim, resumo da ópera. Com o que a gente tinha, conseguimos chegar no suspeito. E o que foi determinante para concluir que ele, de fato, tinha sido o autor do estupro, que foi num lugar em que estavam construindo, foi um canteiro de obras, de um prédio grande, que inclusive já é prédio, e era noite, era muito escuro. Ela estava voltando, saindo do trabalho, indo para o ponto de ônibus. Então, com o atalho, ela pegou aquele canteiro para diminuir o caminho. Só que sozinha. E aí ele, enfim, interceptou ela lá e ela não conseguia descrever muito bem as características físicas. Estava escuro, por conta da situação também, medo, enfim. E aí o que foi determinante, claro, existiram outros indícios que se somou a este, mas o que foi determinante foi o reconhecimento da voz e algumas expressões bem características que ele falou lá no momento para ela do fato e replicou quando a gente pediu para ele falar lá na delegacia. Não aquelas expressões específicas, mas conversando. Olha só que bacana, né? E eu acho fantástico esse trabalho, porque você tem que ter esse feeling de você enxergar pequenos detalhes por conta disso. Então, assim, ela às vezes falou ali, a voz dele é característica, às vezes ela via algum detalhe no corpo dele, alguma tatuagem, e vocês conseguiram identificar através dessa questão, daquele pequeno detalhe, né? E esse casos de estupro, assim, de fato, é os detalhes que tem que ficar atento, né? E aí, foi logo em seguida que vocês conseguiram encontrar o autor ou não? Foi flagrante, deu flagrante. Aí, mas de qualquer forma, a gente já foi produzindo todos, porque como havia investigação, foi flagrante porque foi logo depois, sei lá, umas 4 horas depois, foi na madrugada. A ocorrência foi à noite e o flagrante na madrugada. Mas aí a gente foi produzindo outras peças, até para robustecer, né? Aquilo ali tudo, não ficar só no flagrante. Mas deu flagrante. E ele confessou? Chegou a confessar? Ai, Lara, eu não vou lembrar se ele confessou na delegacia. Não vou lembrar. Mas assim, pelos elementos que já constavam ali, não havia dúvidas. Não havia dúvida nenhuma. Claro que quando chega na justiça, a gente sabe, né? Que tudo, meu Deus do céu, tudo é refutado pela defesa, tudo. Você pode ter ali a imagem da pessoa, com detalhes, a melhor imagem, o melhor equipamento que filma.
Não, vai não é. ser, não é. Mas enfim, não Ai, tinha como não ser. aham. E a outra história inusitada? Então, foi uma ocorrência E se deixar, a gente fica a tarde toda Não, ó, contando polícia história. é muito É legal. muito legal. Assim, é diferenciado, é uma experiência mesmo para a vida inteira. São coisas que só acontecem com quem trabalha na polícia. Não, e eu chego em casa contando pudesse a situação. Ele, mentira que aconteceu. Eu falei, pra você ver como que esse plantão é agitado. E a gente acha que já viveu tudo, né? Daqui não sai mais nada. Toda sai. hora sai negócio. Impressionante. Mas a outra ocorrência foi um desaparecimento de pessoa. Então chegaram lá na delegacia uma mulher para informar o desaparecimento do marido. E aí tá, beleza, desapareceu quando, como é que foi, quais foram as circunstâncias. E ela informava que ele tinha acabado de comprar uma cafeteria e que tinha uma pessoa que ela tinha certeza que tinha sido ele, que tinha sumido com o marido dela, porque ele estava devendo, o marido estava devendo um dinheiro para esse sujeito que tinha vendido a cafeteria para o marido. Entende? Aham. Então ele seria o sumido, entre aspas, seria devedor desse suspeito, que ela indicava ser suspeito. Mas como ela indicou assim de forma tão peremptória, a gente foi inquiri-lo. Aí ele começou a falar. Mas na hora, pelo que ele falava, a postura, a gente vê muito pela postura também. Muitas vezes não é nem pelo conteúdo da fala, mas é pela postura. Quem é inocente fica indignado. Tipo assim, faz prova para demonstrar inocência. Quem não é, normalmente, né? É. Joga pro alto. E você, que é Ministério Público, tem usa a prova Prova você. né? Mas enfim. E aí eu falo, gente, esse cara não tem nada a ver. Não é. E já colocamos um grampo naquela época, todo mundo falava no telefone, né? Foi rapidinho, colocamos e tal, não sei o quê. E nada acontecia no telefone da vítima. E todo mundo já falando, com certeza ele tá morto, aquela pressão, né? Ligando, mas ele tá morto. Calma, não é, o cara não é, certeza que não é. E aí, eu sei que mais ou menos 24 horas depois, ele faz uma ligação do Maranhão. Maranhão ou Pará, não lembro. Enfim, de um estado. E aí, opa, já é o, né? Já é. Querendo ou não, já temos uma localização. Gente, resumo da ópera, só para abreviar, que aí teve também várias diligências até chegar a ele. A pessoa estava cansada do casamento, queria dar um tempo, foi passear. Ele não aguentava mais a mulher dele. Exatamente. E aí ele foi-se embora e tava como se... E não contou. Não contou pra ninguém. Não contou, inacreditável, né? Uma pessoa adulta, tá? Adulto. Gente do céu, aí todo mundo faz aquela diligência toda. E aí a gente precisou da polícia de lá, não vou lembrar agora, pra não errar, não vou falar o estado. Mas precisamos do apoio deles de lá pra encaminhá-lo pra cá. Enfim, foi um auê, assim, repercutiu, né? Todo mundo fala, morreu. E ele imprensa cobrando, não sei o que. Aquela Ele loucura. na praia. Desse jeito. Mas é desse jeito, não tem como. A polícia tem... recentemente eu peguei no plantão o cara, ele usuário de droga, e aí ele, antes disso, ele tinha feito um auê falando que roubaram o carro dele. Foi o último plantão que roubaram o carro dele, que vieram 2 agentes da SWAT e começaram a ameaçar ele. Eu falei, meu Deus do céu, onde ele tá? E você vai entrando na onda, né? Que você vai... mesmo? Conta mais. Não sei o quê. Eu falei, gente do céu. Foi só aqui no plantão que a gente encontra isso. Mas né? Só no plantão mesmo. E Thaís, já tá encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Você, né, depois de tantos casos que você assumiu atualmente, né? Você deseja outras funções? Quer outro concurso público? Eu acho que não falta mais nenhum para você. Concurso não. Como que os seus objetivos daqui para frente, né? O que você deseja? E principalmente, deixar uma mensagem. Esse podcast majoritariamente participam mulheres, mas também tem homens que estão aqui, principalmente por conta da sua trajetória. Eu queria que você falasse exatamente isso, a mensagem final, uma dica para aqueles que estão começando a estudar para concurso público, ou para aqueles que desejam mudar de cargo, assim como você fez. Qual que é, assim, a sua lição final em relação a isso?
Tá, vamos lá então. Não desejo estudar mais para concursos. Chega, né? Só que a gente não para, né? Eu acho que depois daquele episódio que aconteceu, né, na polícia, que eu falei, não, vou mudar, né? Não tem problema se não é isso, vou mudar. E, de fato, eu retomei, eu voltei a estudar para um outro objetivo que eu não sequer tinha visualizado lá no início, eu falo mesmo para agora. A gente nunca pode falar assim, eu não vou seguir outro caminho, especialmente porque eu gosto muito de estudar. Quem diria, né? Uma pessoa que não estudou nada a faculdade inteira, Hoje, né? Gosto muito de dar aula, você sabe, Não, minha e eu Larissa, sou vejo que professora quem também. acompanha a Thaisa no Instagram, se você não acompanha, passe a acompanhar. Eu fico até assim, eu falo, meu Deus, a Thaisa, ela já acordou 5 horas da manhã, ela já pedalou, ela já nadou, ela já estudou. Eu fico, meu Deus, eu ainda tô abrindo meu olho e ela já fez tudo isso. Então, assim, eu tenho certeza que você acompanhando a Thaisa, você vai ficar assim, não, deixa eu levantar minha bunda dessa cadeira aqui e fazer. Mas me falaram isso, Thaisa, você tem que começar alguns anos atrás, né? Começa a publicar a sua rotina, porque as pessoas vão se motivar com isso. Mas assim, só para deixar claro, é uma construção, gente. Eu não comecei a acordar cedo de repente, não. Foi justamente na época dos concursos. Mas então, Você continuou com esse hábito, eu continuei, porque é um hábito, né? Sim. A gente automatiza, enfim. E então eu dou aula, gosto muito de dar aula. Tem quem não me segue na internet, eu tenho meu Instagram, enfim, dá um pulinho lá para Pode dar falar uma, o seu Instagram. né? É Thaisa de Paula Botelho ou Thaisa Botelho também, você vai conseguir achar. Falo basicamente de concursos públicos, então eu gosto muito dessa área, mas eu sou muito realizada no Ministério Público. Eu gosto do Ministério Público justamente porque a gente consegue impactar com o nosso serviço a vida das pessoas. E muitas vezes com um ofício, com uma reunião, né, consegue o medicamento, enfim. E em relação ao recado para a galera, gente, mais uma vez eu vou frisar esse ponto. Até dar certo, vai dar muito errado. Vai dar muito errado. Então, assim, não tenham medo de errar. Aliás, é preferível que erre logo, né, Lari? Vamos errar logo? Eu sei que esse medo à exposição, muitos cobram o nosso resultado. Além da gente se cobrar, muitos cobram e isso deixa a gente meio intimidado. Mas, assim, primeiro ponto, ninguém paga as nossas contas. Segundo ponto, a gente tem que saber administrar essa situação. Como que eu fazia, né, em relação aos julgamentos? Sempre tem aquele engraçadinho que quer saber do nosso resultado. A gente acabou de sair da prova. E como é que foi? Como você tirou? Exatamente. Tipo assim, vai cuidar da sua vida, pelo amor de Deus. Mas eu falava, eu mesmo já me adiantava, nem sabia, falava, nossa, fui muito mal. Fui muito mal. Porque aí ele tirava o foco de mim e ia lá focar para outra pessoa. Porque o problema não é com a gente, é com o outro. Então, ó, até dar certo vai dar muito errado. Prepare-se, você vai se frustrar. E é normal, a gente está falando aqui que vai acontecer. Quando acontecer, você vai lembrar, é assim mesmo. Não tenha vergonha dos resultados. Lembra? Para dar certo vai dar errado. Então, para você dar certo, você precisa dar errado. Que bom que deu errado, porque uma hora você vai dar certo. Deu para entender? Exatamente. Então, vá até o fim. Se de fato é algo que você quer estudar para concursos, comece e vá até o fim, porque vale muito a pena. Vale. Tá aqui, você tá para provar que de fato vale a pena. Tenho certeza que o concurso público ele mudou a sua vida, não só financeiramente, mas te trouxe tantas responsabilidades boas, né? De você, como você comentou aqui, de transformar a vida das pessoas. E a gente vê isso na prática. Como é interessante, não só também de delegado de polícia, como o Ministério Público, a mudança, a transformação social que a gente acaba causando no nosso cargo. E isso é muito bom. Então, assim, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que incentivou diversas pessoas a estudar para concurso público. A sua trajetória no mundo do concurso público é incrível, é invejável, uma inveja muito boa. Você conseguir tantas aprovações e estar no Instagram dando dicas, né, praticamente
praticamente todo dia você está dando dicas de como conseguir uma aprovação, a melhor maneira possível de estudar, obviamente com a sua carga pessoal, né? Então, assim, muito bacana, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer, como eu disse antes, é uma alegria, eu fiquei lisonjeada com o convite, porque eu admiro muito também você, Ah, pela coragem, proatividade, pela profissional também que não é. para, né? Não para, você fala de mim, meu Deus do céu. Muito Obrigada. obrigada, viu? E você que gostou aí do nosso podcast, o primeiro podcast de mulheres policiais do Brasil, curta e compartilhe a nossa página. Tenho certeza que iremos trazer novas convidadas com diversos assuntos e irá transformar a sua mentalidade. Beijo, pessoal, e até a próxima.